enfim, abandonada e atacada, né? Quer dizer, nós estamos num quadro tão desesperador que é difícil a gente pensar nesses termos. Mas eu acho que nesses instantes, especialmente, se abre uma chance, uma janela de oportunidade, né? Por exemplo, eu acho que isso que a gente discutiu aqui hoje fica óbvio, né? Quer dizer, se eu tocasse essas questões há 5 ou 10 anos atrás, ia ter muita reação a isso, as pessoas não iam, entende? Não iam enfim, não iam achar que essas coisas realmente existem. Quer dizer, se não houvesse uma situação, quer dizer, hoje a gente tem uma situação que foi construída exatamente por esse tipo de narrativa, né? E fica óbvio, né? O que está acontecendo. Então eu acho assim, ao mesmo tempo a gente está no meio de um grande, enfim, de uma guerra, de uma coisa extremamente destrutiva, né? Mas eu acho também que tem uma janela de oportunidade extremamente importante. A gente pode aproveitar ou não, né? Quer dizer, que janela de oportunidade é essa? A gente pode desconstruir essas narrativas que foram montadas, foram construídas, que são dominantes entre nós, né? Se a gente veja bem, pessoal, eu acho assim, quer dizer, eu tenho a pior situação econômica, né? O maior descalabro econômico em si, né? Não vai mudar a ideia de ninguém, né? Quer dizer, porque você pode atribuir as causas falsas, é o que efetivamente acontece. A imprensa está aí para fazer esse tipo de coisa, né? Mas se a gente for inteligente o bastante, né? E usar esse instante para uma reconstrução de uma nova narrativa, né? Uma nova ideia de país, né? Eu acho que a gente vai, e eu acho que o instante é exatamente agora, né? Não à toa os jornais e televisões estão perdendo audiência, entende? Né? A cada dia que passa, claro, ninguém é tão imbecil, entende? Né? Existe um limite de imbecilidade, né? Entende? Então as coisas estão... antes os jornalões estavam vendendo 200 mil, hoje em dia eles vendem 160, 120, 130 e tal, né? É pouca coisa, se você pensar, né? Quer dizer, a internet já tem um poder maior e tal, né? E essa balança vai ainda se aprofundar mais, etc, né? Então o que eu acho que a gente pode... Eu acho que tem uma chance enorme agora, né? Em que a gente perceba, quer dizer, no fundo esse livro que eu fiz agora foi a minha modesta contribuição para isso e tal, entende? Quer dizer, porque eu acho que era, quer dizer, no fundo era uma coisa de lidar com a minha impotência do que estava acontecendo e sem poder fazer nada, mas eu acho que a gente está numa esquina de nossa história de tal ponto que essa narrativa inteira perdeu a sua totalidade, embora não tenha sendo repetida aí pela Lava Jato e tudo para lá, não é isso? Entende? Quer dizer, uma coisa mesmo como a Lava Jato, você pode desconstruir, você pode jogar esse negócio no lixo hoje em dia, né? Entende? Né? Qualquer pessoa entende que isso é uma farsa, que isso é um circo, né? Entende? É o que eu fiz no livro, né? Quer dizer, no livro, que eu sei que eu estou falando para a classe média, né? Normalmente quem compra esse tipo de coisa, estou dizendo, olha, a Lava Jato está se vangloriando de ter recebido de volta um bilhão, a merreca de R$1 bilhão, ou seja, destruir o país para receber R$1 bilhão, né? Pensem na isenção para o Banco Itaú, suspeita, foi 25 bilhões, 25 vezes mais, né? Isso sem contar o juro, que é 1000 vezes mais do que isso, só o juro extorsivo, a diferença entre o nosso juro e o juro internacional. E sem contar
enfim, o dinheiro que está em paraíso fiscal, sonegação fiscal e tal, vai ficar 1000 vezes mais, entendeu? Então, os argumentos estão pululando aí, né? Entende? A bola está quicando na área, entende? É só chutar esse negócio para redes e tal, entende? Então, eu acho que é uma coisa, eu acho que nós estamos num instante extremamente importante e que eu vejo como uma grande chance, entende? Quer dizer, todas as ideias perderam que explicavam o Brasil, essas ideias idiotas aí que estava, né? A gente estava coisa, e eu digo isso assim mesmo, porque eu acho que você tem que dessacralizar esse tipo de coisa, entende? Essas ideias são ideias que escravizam as pessoas, né? Entende? Não merece respeito nenhum, sagrado, não estou, né? Entende? Eu acho que você tem que ser realmente, tem que atacar esse tipo de coisa. Então eu acho que existe uma chance de que a gente tenha uma nova hegemonia, né? Basicamente. Não é isso? Por quê? Porque as vísceras inteiras do país estão expostas agora, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo, entende? Eu acho que com um esforço dirigido num lugar só, né? Entende? Eu acho que é possível remontar esse tipo de coisa. E eu acho que num espaço muito curto, não precisa ser décadas, entende? Quer dizer, a política tem um tempo próprio, né? Quer dizer, às vezes tem uma coisa que parece que não vai mudar mais, que a gente vai precisar de 100 anos para isso, né? Mas dadas certas circunstâncias favoráveis, né? A política consegue enxugar esses 100 anos em alguns meses, né? A história já mostrou isso, né? Entende? Então, quer dizer, eu vejo com certo otimismo, entendeu? Porque o golpe deu errado e é uma elite muito burra, graças a Deus, né? Ela o que tem de ganância, né? O que ela tem de gananciosa, ela tem de burra e tal, né? Entende? Quer dizer, é muito burra, né? Entende? Quer dizer, e até quem pensa a curto prazo é burro mesmo, não tem como, se você quer mesmo pegar o dinheiro agora, né? Entende? É um ladrãozinho burro a nossa elite, né? Entende? Então é uma coisa de que, por exemplo, quer dizer, eu acho que é possível você montar uma coisa que você possa mostrar isso e que possa, né? Entende? Que a gente possa aprender com esse engodo, né, ao qual a gente foi submetido. A classe trabalhadora, efetivamente, né? Eu me dediquei mais a ralé para mim porque era a classe menos conhecida, né? E eu tinha um extraordinário incômodo com a definição marxista de que a ralé é o subproletariado. Isso não explica nada. Sub de quê e tal, né? Entende? Quer dizer, não é subproletariado em nenhum sentido importante. É a classe mais importante que vai dizer que tipo de país é o Brasil, né? Essa classe dos abandonados. A minha aproximação com a classe trabalhadora em termos de pesquisa foi o livro que eu fiz contra a ideia de classe média. Eu fiquei com tanta raiva desse termo, esse termo me pareceu tão burro, né, que eu fiquei anos estudando essa coisa, né, para contraditar isso, né? E aí eu fiz o livro Os Batalhadores, né, que é o que esse pessoal é. Quer dizer, a minha ideia inicial foi a classe trabalhadora está se transformando de um modo muito rápido, né? É claro que você vai ter nichos dessa classe trabalhadora que é muito, enfim, que é a classe típica que a gente sempre associa do Brasil ao ABC, né, ao PT, etc, né? Você vai ter nichos dessa classe trabalhadora que dentro do contexto da classe trabalhadora é privilegiada, né, obviamente. Então você tem frações em todas essas classes que a gente estava aqui discutindo antes, né? Mas o capitalismo financeiro está montando uma classe trabalhadora para ele, né? A classe trabalhadora do capitalismo financeiro, e que a gente viu isso nas pesquisas, é uma classe trabalhadora que trabalha 14 horas ao dia e não 8, né? O cara tem 2 ou 3 empregos e ele faz bico no final de semana, entende? Né? Essa era a classe que estava sendo construída aqui e que foi chamada de nova classe média, entende? Que era uma loucura isso, né? O cara era super explorado, obviamente, né?
Entende? Quer dizer, alguns deles estavam formalizados, mas muitos não, né? Especialmente se você pegar, o Brasil tem 22 milhões de autônomos, né? Desses 22 milhões, 3 milhões tem um ganho, um caso razoável. O resto é muito pobre e tal, né? Entende? Quer dizer, e parte desse pessoal se via como empresário de si mesmo e tal, entende? Quer dizer, muito facilitando o tipo de doutrinação liberal, né? Entende? Quer dizer, ele já estava comprado por esse tipo de discurso, né? Porque é um discurso que enobrece e tal, né? Olha, você é empresário, tal, para parar, não é? É uma classe trabalhadora em que você tenta mentir para ele dizer que ele é empresário de si mesmo, né? Que ele tem processo de criatividade, que ele pode interagir, etc., né? Faz dar uma ilusão de que não existe hierarquia. Tem um cara que acha que não tem patrão, mas deve ao banco, e obviamente o banco é o patrão dele, obviamente, porque ele tem, né? Aí ele vai ter que trabalhar tantas horas, porque senão ele não paga ao banco, não é isso? Quer dizer, então, só porque não existe mais um patrão de carne e osso, foi um patrão que foi abstrato, né? Foi você não imagina. Então tem o que está acontecendo no mundo hoje, eu acho, é uma precarização do que a gente está chamando de classe trabalhadora, né? Obviamente aqui está acontecendo num nível muito rápido, né? E tudo, mas enfim, é uma classe que está na defensiva, digamos assim, e o capital teve vitórias muito importantes nos últimos anos, né? Enfim, é um pouco isso. E essa classe também, ela o quê? Ela, parte dela, como ela se despolitizou, né? Parte dela, a ralé cumpre para ela a mesma função que cumpre para a classe média, né? Um pouco como a caça dos intocáveis na Índia, né? Por exemplo, por que o sistema de caças na Índia foi tão estável? Durante vários milhares de anos a Índia ficou um país sem mudanças, né? Quer dizer, que pouco se modificou. Ou seja, era um sistema político de alta estabilidade. Como foi conseguido isso? Ora, eles deixavam que as caixas estrangeiras pudessem entrar sempre, desde que topasse assumir o nível mais baixo, ou seja, das atividades que ninguém quer exercer, as atividades sujas, pesadas, etc. Né? É exatamente o que a ralé é para a gente, né? Essa casta dos intocáveis, a que faz os serviços que ninguém quer fazer, né? E que até a classe trabalhadora pode se sentir superior em relação a ela, né? Não é isso? E ela também o quê? E ela eu lembro num debate também, quer dizer, no PT também, foi em Osasco. Eu lembro que um prefeito de uma pequena cidade aqui, uma cidade de 400 mil habitantes, mas eu acho que é uma das mais pobres na grande São Paulo, ele estava contando, acho que aí ele estava contando o quê? Ele estava contando que ele estava conversando com o pessoal que estava num esgoto, quer dizer, um riozinho lá, mas que o rio era esgoto, uma espécie de uma invasão, e que estava conversando com um casal. O cara ganhava 3 mil reais ao mês para botar azulejo, né? E a mulher, como faxineira, ganhava praticamente isso também. Ou seja, o cara tinha uma renda mensal de 6 mil reais, né? E esse cara disse assim, olha, só não pode fazer, né, o PT, né, tá vendo? Olha, o PT só não pode fazer ficar dando, aí ele apontou um casebre mais pobre aí do que o dele, com uma mulher que sobrevivia com Bolsa Família, com 6 filhos. É o que a gente estava dizendo, a família da ralé. Uma mulher só, 6 meninos. Como é que ela vai ir para um emprego? Como é que ela vai fazer o quê, né? Então ele disse, olha, aí ele olha para cá, aponta para cá, a mulher, por isso que o PT perdeu a eleição. Ó, só não pode fazer isso. Dá para quem não trabalha, né?
Entende? Né? Quer dizer, esse discurso entrou em grande parte da classe trabalhadora. Né? E tal, né? Por conta disso, esse negócio de nova classe média foi a coisa mais idiota que alguém poderia ter inventado. E tal. Não é isso? Né? Por que é idiota? Porque não pega o quê? Não pega a noção de que uma narrativa política ela não é um Estado. Opa, cheguei aqui na classe média. Ela é um processo. Né? Olha, primeiro a gente vai acabar com a fome, depois a gente vai acabar com isso, depois a gente vai tentar aumentar a educação, depois a gente vai... Entende? Você monta 50 anos disso. É um processo. E não acaba nunca mesmo, porque a desigualdade é muita. Né? Entende? É isso. A outra coisa, o pentecostalismo e a ralé. O pentecostalismo é extremamente importante, tanto na classe trabalhadora quanto na ralé. Né? Aí você tem um pentecostalismo mais ético na classe trabalhadora e você tem um pentecostalismo mágico na ralé. Né? Por que a distinção? Ora, a classe trabalhadora ela pode planejar um futuro. Então, se você tem uma mensagem ética, ela tem o quê? Ela tem, quer dizer, toda a noção de futuro é a coisa mais importante para o ser humano. Né? Pensem bem nisso. Isso é uma coisa não é tão óbvia. Né? Mas a noção de que a gente deve construir a vida com a mirada para o futuro e de que esse futuro é mais importante do que o presente, isso não é uma ideia natural. Né? Sempre foi o contrário. A ideia sempre foi você trabalhar e planejar para ter a repetição do mesmo. Né? No mundo moderno, no capitalismo, você tem essa ideia de que o futuro pode ser melhor ainda do que o presente e merece que você renuncie o presente em nome do futuro. Então você tem aí vai ser a última questão. Porque, e aí, quando você tem essa noção de futuro, você pode o quê? Você pode ter uma influência ética, moralizadora, né? No comportamento. Né? Você pode dizer, olha, é melhor você poupar agora para que você possa ter dinheiro para investir na educação dos seus filhos. Né? Você está renunciando agora ao bem-estar presente em nome de uma coisa improvável, mas que pode acontecer no futuro se você realmente... Né? A ralé não tem essa dimensão. Né? Ou seja, a ralé não planeja o futuro. Né? Por que ela não planeja o futuro? Porque ela é tão carente que ela está preocupada com o aqui e o agora, com a comida hoje. Né? Quando você está preocupado com o aqui e o agora e você não planeja o futuro, você, pessoal, literalmente não tem futuro. Né? Ou seja, se o futuro é difícil para quem planeja, imagine se você não planeja. Né? Você literalmente não tem futuro. Né? Para esse tipo de classe, então, o pentecostalismo é mágico. Por quê? Porque a magia é a forma de você pensar o futuro para quem não tem futuro. Né? Ou seja, um futuro completamente arbitrário. Quer dizer, essas fogueiras aí que a Igreja Universal faz, você joga não sei o que e tal, né? E tal, para parar isso aqui, achando que alguma força mágica vai levar. Então ele vai construir um futuro que nunca vai poder ser construído porque você não tem a perspectiva dele, o esforço para ser montado. Né? É a diferença entre o pentecostalismo na classe trabalhadora e na ralé. Mas eu acho que a gente já estourou o nosso tempo. E eu iria, quer dizer, o que eu gostaria de dizer aqui que foi um enorme prazer em estar aqui com vocês, né? E um ótimo dia. E que de repente a gente tenha alguma outra oportunidade. Obrigado. Nós também ficamos muito agradecidos, professor. Foi esplêndida mesmo a sua apresentação, a sua abordagem do tema. E aí eu gostaria agora nós não temos mesmo como continuar nas inscrições, então nós gostaríamos de fazer o sorteio de alguns livros aqui. E aí as pessoas que não estiverem não vão ser sorteadas, não vão ganhar, não vão levar. Tá bom? Então na medida que as pessoas forem sorteadas, levantem a mão ou a gente passa para uma outra.